Por gentileza, irmãos, digamos todos assim: bem-aventurado ó Senhor, o povo que conhece o som festivo. O povo que conhece o som festivo, som de festa, é um povo feliz. E estamos aqui para festejar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Com permissão dos companheiros que aqui estão, abrir a porta dos estudos bíblicos desta manhã com um texto bíblico para uma breve reflexão. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama o povo, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberás tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá. E disse: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduze-o no seu povo e nas suas mãos. Lhe bastens. E tu lhe sejas em ajuda contra os inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado. Tu que provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca vi, nunca ouvi, não conheceu seus irmãos, nem estimava seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e os aborrecem, que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: ó amado do Senhor, habita seguro com ele todo o dia, e todo o dia o cobrirás e morarás entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo.
e com a mais excelente novidade do sol, e com a mais excelente produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça. A bênção venham sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente, até a extremidade da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, estes são milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali serão oferta de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito seja aquele que fez dilatar a Gade, habita com a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondido a porção do legislador, e que veio com os chefes do povo, executou justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan, leãozinho, saltarás de Bazã. E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse: bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, pois cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que com os teus inimigos te serão sujeitos e os pisarás sobre as suas alturas. Queridos irmãos, aqui está a majestade de Deus revelada nesse texto, e a bênção que Moisés proferiu aos filhos de Israel antes de falecer. Ontem tivemos a oportunidade de falar para os irmãos que todos nós temos um tempo determinado por Deus no campo, no trabalho, na seara ou em qualquer departamento da igreja. A Bíblia nos fala de 28 tempos. 28 tempos. Tem o tempo de plantar e tem o tempo de arrancar o que se plantou. Tem o tempo de colher, e se passar do tempo, perde a produtividade no peso, porque passou do tempo. Isso é o inhame, é a macaxeira,
é o maracujá, é o abacaxi, enfim. Tem o seu tempo. Passou do tempo. Alguém de logo perdeu a safra, passou do tempo. A colheita mingou. Ele perdeu o preço de mercado. E na vida que nós estamos trabalhando, militando, tem também o nosso tempo. E eu falei de 28 tempos. Tempo de nascer, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de rir, tempo de permanecer sisudo, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E dentre esses tempos tem o tempo de morrer, que a gente não aceita. E com muita propriedade nós não aceitamos. Por que não aceitamos morrer? Porque não fomos criados por Deus para morrer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Moisés, como sabia que o seu tempo de morrer tinha chegado, ele chamou todos os filhos de Israel e lhes abençoou. A cada um foi dada a sua porção, a sua parte. E com a gente não é diferente. Estamos trabalhando, estamos fazendo o que Deus determinou, mas na certeza que nós temos o tempo de entrar, o tempo de permanecer e o tempo de sair. Temos o tempo de sair. E a Bíblia diz assim no livro de Deuteronômio: bendito serás ao. Somos benditos ao entrar e seremos benditos ao sair. Agora nós precisamos entender isso. Não é preciso ninguém dizer a gente. Ninguém. Pastor, o seu tempo chegou. A gente sabe quando chega o tempo, Deus faz a gente sentir. Concordam comigo? Deus faz a gente sentir, não adianta. Ele pode estar chutando nota de R$10 na rua, mas chegou o tempo dele sair. Se ele não sair, a coisa, em vez de funcionar assim, funciona assim. Então nós temos que entender isto. Vamos rapidamente para a carta aos Romanos, capítulo de número 13. Vamos ler uma palavra que é muito interessante para todos nós. Versículo de número 11. Até gostaria que o irmão ficasse em pé e lesse. Observem, e isto digo. Era o apóstolo que estava dizendo, e isto digo. O quê? E isto digo conhecendo o quê? O tempo. Todos nós precisamos conhecer o tempo. Não pode haver ciência mais interessante do que conhecer o tempo. Há pessoas que não conhecem o tempo, ou se faz que não conhece o tempo. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 1. E o versículo de número 3. Boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Eu já contei em várias escolas bíblicas, e vou repassar novamente este quadro agora. De um fazendeiro que tinha muitos animais, muitos bois, vacas, enfim, carneiro, ovelha, bodes, cabras. E um dia ele percebeu através dos ouvidos que um garrote estava mugindo diferente, e o mugido dele era eu e Deus. Mas entre eu e Deus está o homem, que Deus constituiu, que Deus levantou, que Deus preparou, que Deus ergueu, que Deus levantou para me abençoar. E quem pode dizer amém? Amém. Eu não cheguei, pastor, aqui sozinho, alguém me ajudou. Então é tolice eu pensar que eu cheguei aqui sozinho. Não, eu não cheguei sozinho, alguém me ajudou. Amém? Amém. Alguém falou ao meu respeito. Alguém disse que eu podia ser útil na obra. E aquele garrote estava mugindo, eu e Deus. Digam assim comigo: o boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. E ele chamou um daqueles vaqueiros e disse: olha, eu quero que você monte o cavalo e dê um cerco e traga esse garrote para cá, porque ele está mugindo diferente, eu e Deus. E os outros, o mugido dele não é eu e Deus, é eu, Deus e o homem. Pode observar, quando o garrote dá ele faz eu, Deus e o homem está no meio. Olha, irmão, é uma lástima a pessoa pensar que faz sozinho. Você não faz nada sozinho. Quando você nasceu envenenado, precisou da parteira e da sua mãe. E quando você morrer, você vai precisar de 4 ou de 8 pessoas para pegar nas alças do seu caixão e levar para o cemitério. Aqui, ó. Olha, eu era auxiliar do trabalho. E um dia o saudoso pastor Orestes Correia de Lima disse: pastor Antônio. E o pastor disse: pois não, Orestes. Olha, este moço, ele não disse para mim ouvir, mas eu ouvi. Porque tanto a gente escuta as coisas boas, como as que não prestam. Eu ouvi quando ele disse: esse moço, ele não falou bem alto pelo microfone não, esse moço é digno de uma ajuda. Ele está me auxiliando na escola dominical lá em Água Fria. Ele disse: mas ele é solteiro. Eu ouvi, mas eu já estava me organizando para casar. Na outra semana o pastor veio onde eu estava e disse: já casou? Eu disse: não, senhor. Quem vai fazer o meu casamento é o senhor. Quem vai celebrar é o senhor. Está bom. Logo depois que casei, eu estava numa reunião tão bonita como esta,
o pastor Edgar de Araújo disse para mim: você sabia que você vai ser consagrado a diácono? Eu disse: Deus me livre. Eu fui chamado para ser crente. Eu não quero ser diácono, não quero ser presbítero, não quero ser evangelista, não quero ser pastor. A minha maior felicidade e alegria é ser crente. Ele disse: mas para ser diácono primeiro tem que ser crente, rapaz. Você primeiro tem que ser crente. Você já é crente, então pode. Eu disse: mas eu não quero. Ele disse: mas vai ter que querer. Eu disse: eu vou embora. Ele disse: se você for, Jesus lhe mata. Aí eu fiquei com medo de morrer, fiquei. Aí o pastor, quando me chamou, eu tremi que eu não queria aquilo. E os pastores impuseram as mãos na minha cabeça e no meu corpo, e lá vai. E eu estou cheio de marcas aqui que só a eternidade vai apagar. Mas aquele boi, aquele garrote estava mugindo diferente. Eu e Deus. O fazendeiro mandou buscar e disse: eu vou colocar ele junto com Baraúna, que é um boi velho trabalhado. Esses boi velho aqui, ó, de cabeça branca. Vou botar ele com um boi velho desse. Aí chamou Baraúna e disse: olha, meu filho, bote ele, a canga, pegando no pescoço dele, no pescoço de Baraúna. Aí quando ele se viu com a canga no pescoço, ele... Mas o boi velho, Baraúna, faz assim. Com aproximadamente 2 meses, ele disse: eu quero ver o mugido dele. Aí ele estava mugindo: eu, Deus e o homem. Eu, Deus e o homem. A nossa vida de trabalhador do Evangelho, de cooperador na obra, nós temos que entender que a gente cresce, mas sendo acompanhado, ajudado. E é um perigo quando a gente pensa que cresceu sozinho. Alguém me ajudou. Alguém lhe ajudou. Alguém quer continuar lhe ajudando. Aceite a ajuda. Aceite a ajuda que vem de Deus. Aceite. É para o seu bem, é para a sua felicidade, é para o seu crescimento. Vamos para o Evangelho segundo São Lucas 2:52. Quem encontrou? E crescia Jesus em... Os irmãos podem recitar. E crescia Jesus em... E em quem mais? Olha aí, crescimento harmonioso. E crescia Jesus em sabedoria. Crescia também em... E crescia em... Para com quem? Deus e os homens, Deus e os homens, Deus e os homens, Deus e os homens. Faça uma observação: Deus e os homens. Deus e os homens. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Precisa, você precisa. Deixe de orgulho próprio. Você precisa da ajuda de alguém. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Eu preciso de alguém que engome a minha roupa. Eu preciso de alguém que lave a minha roupa. Eu preciso. Nós precisamos. O crescimento do Senhor Jesus foi um crescimento harmonioso, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vou fazer uma pausa aqui. Pastor Fernando, irmão Everaldo, irmão Dutra, ocupem lugar aqui.
E nós temos aqui cadeiras. Agora os irmãos não ficam bem vistos, porque as cadeiras da frente elas são maiores em tamanho. Mas os irmãos estão ouvindo a palavra, mas tem espaço aqui que os irmãos poderão ocupar. Agora quem tiver vestidinho de paletó, de gravata, arrumadinho, não venha para cá desalinhado não. E Deus propôs no meu coração, os irmãos cantores, os irmãos tocadores. Eu vou comprar para cada um uma camisa de manga comprida e uma gravata. Não quero mais ninguém tocando aqui desalinhado. Amém? Não, porque vocês estão representando o louvor, não é? Aí vem como quem vai para a casa da sogra. Não, aqui é a casa de papai, e papai é exigente. Mas ninguém fique bravo comigo não, viu? Que quando eu tiver com 90 anos, eu vou comprar uma bolsa tiracolo, uma Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da moça, a Bíblia do rapaz, a Bíblia da velha, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pastor. E eu vou sair dando cipuada nesses pastores por aí. Eu estou velho, protegido pelo estatuto do idoso. O que é que há? Vamos repetir assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos voltar para Deuteronômio. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Todos nós carecemos da bênção de Deus. E todos nós devemos estar debaixo da bênção de Deus. Na minha casa, na minha família, ainda hoje, os meus filhos chegam na minha casa, bênção, meu pai, eu digo, Deus te abençoe. E quando eu estou muito inspirado, eu digo, Deus te dê fortuna. Digam amém. Amém. Todo mundo tem o privilégio de ser rico, né? Vai lá que os anjos confirmam e o céu também, aí é abençoado.